Fala galera, tudo bem com vocês? Que ótimo então! Pessoal, vamos dando início ao nosso vídeo da semana 5. O vídeo dessa semana vai ser uma revisão dos vídeos anteriores, desde o primeiro lá da semana 1 até o último da semana passada, que era a nossa semana 4. Galera, matemática se aprende pondo a mão na massa, e eu vou querer que vocês ponham a mão na massa nesse vídeo aí. Não é só assistir o vídeo não, eu quero que vocês façam, resolvam os problemas que eu vou propor aqui. Tentem resolver, não tenham medo de errar, porque matemática não pode ter medo de errar. Vão lá, quando eu propor o problema, dá um pause no vídeo, tenta resolver ele. Eu vou dar algumas dicas na sequência do vídeo, vocês pegam as dicas, tentam resolver depois com as dicas e depois retornam ao vídeo para nossa revisão. Beleza, pessoal? Vamos começar então, pessoal. Primeiro problema, Jiraiya se comunica pela internet com Tsunade, uma amiga que mora no Japão. Ontem ela enviou 3 mensagens. Na primeira informou que a temperatura era de menos 12 graus Celsius. Na segunda disse que a temperatura havia subido 5 graus Celsius. E na terceira informou que a temperatura havia caído 3 graus Celsius. Letra A. Use números inteiros para indicar a sentença matemática que representa essa situação das temperaturas. E B. Qual era a temperatura na cidade de Tsunade quando ela enviou a última mensagem? Dá um pause no vídeo, pessoal, vão lá, respondam e depois retornem aqui. Vamos conferir então, pessoal. Vamos lá então. Na primeira mensagem a Tsunade informou que a temperatura era de menos 12 graus Celsius. Na segunda disse que a temperatura havia subido 5 graus Celsius. Subido 5 é o mesmo que ganhado 5. A gente vai usar a adição para representar essa subida. Na terceira ela informou que a temperatura havia caído 3 graus Celsius. Caído, diminuído, nós vamos usar a subtração. Então na letra A, uma sentença matemática que representa essa situação das temperaturas é menos 12 mais 5 menos 3. Tinha menos 12, subiu 5, desceu 3. Vamos para a letra B. Qual era a temperatura na cidade da Tsunade quando ela enviou a última mensagem? Bom, essa temperatura é o resultado dessa sentença matemática que eu posso começar a resolver na ordem, menos 12 mais 5, ou pensar, imaginar um termômetro. Estava no menos 12, subiu 5 para cima, vai chegar em qual temperatura? Vai chegar na menos 7. E depois da menos 7 vai diminuir 3, vai descer 3 para baixo, vai chegar na menos 10. Então a temperatura no final da última mensagem era menos 10 graus Celsius. E vocês acertaram, pessoal? Estão prontos para mais um? Vamos fazer mais um problema? Então vamos lá, relembrando as adições e subtrações com números inteiros, números positivos e negativos. Eu quero que vocês observem essas 5 sentenças, A, B, C, D e E, e indique quais delas são verdadeiras. Observe que eu quero que vocês calculem aí, confira se está certo o resultado delas, para indicar qual delas são válidas, são verdadeiras e quais não são. Vão lá, agora é com vocês. Vamos corrigir então, pessoal, começando pelo item A, pela sentença A. 4 positivo mais 8 negativo. Será que é igual a 4? Sim, não. O que vocês responderam? Vamos lá, pessoal, a gente tem que somar 2 números. E os 2 números têm sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Como que a gente faz essa soma? Pode fazer da seguinte maneira. A gente vai subtrair o módulo dos números. Então, só lembrando que 4 positivo, o módulo de 4 positivo é 4. O módulo de menos 8 é 8. É só usar um número sem sinal nenhum. Então, qual é o número que tem o maior módulo? 4 ou menos 8? É o menos 8, né? Então, vai lá. Para fazer a operação, a gente primeiro subtrai o módulo dos números. Então, 8 menos 4 é 4.
E o resultado final tem que ficar com o mesmo sinal do número de maior módulo. Como o menos 8 tem maior módulo que o 4, eu vou repetir o sinal do menos 8. Então, menos 4 seria a resposta. Ou seja, essa primeira sentença aí não é verdadeira não, pessoal. Vamos lá para o item B. 15 positivo mais 40 negativo. Da mesma maneira, dois números, um positivo e o outro negativo, eu vou diminuir os módulos dos dois números, 40 menos 15 dá 25, e esse 25 tem que ficar com o sinal do número de maior módulo. Quem tem maior módulo, 15 ou menos 40? É o menos 40, módulo de menos 40 é 40, módulo de 15 é 15, 40 é maior que 15. Então o sinal é menos 25 na letra B, ou seja, a B está certa, né? E a C, será que a C está certa também? Menos 6 menos 5. Agora nós temos uma subtração. Toda subtração, pessoal, pode ser resolvida transformando numa adição. O símbolo de menos, ele significa tanto a operação de subtração quanto o oposto do número que vem em seguida dele. Assim, eu posso resolver da seguinte maneira. Menos 6 menos 5, eu vou fazer o oposto de menos 5. O oposto de menos 5 é 5 positivo. Então, ficaria a soma menos 6 mais 5. Eu somei com o oposto de menos 5. O resultado dá menos 1 e não 1 positivo, igual estava afirmando a sentença C. Então a C também não é verdadeira. Vamos lá para D agora, pessoal. Na D eu tenho menos 4 mais menos 15 mais 8 mais 12 menos 10 igual a 9. Vamos ver se é verdadeira? Uma das maneiras de fazer é resolvendo a sequência que aparecem as operações. Ali são só operações de adição e subtração. Eu não tenho uma ordem entre elas, posso começar na medida que elas aparecem. Menos 4 mais menos 15, quando eu somo dois números negativos, o resultado fica com o mesmo sinal dos números que eu somei, ou seja, negativo, e eu vou somar 4 com 15, 19. Então vai dar menos 19. Quando eu somo números de sinais iguais, eu somo os módulos dele e repito o sinal no final. Repeti o resto da conta. Agora eu vou fazer menos 19 mais 8. Números com sinais diferentes, um negativo, outro positivo. Diminui um do outro, 19 menos 8 é 11. E o sinal do número de maior módulo é negativo, por isso fica menos 11. Fazendo menos 11 mais 12 dá 1 positivo, diminui, né? 12 de 11 dá 1, já que os números têm sinais diferentes. O número de maior módulo é o 12. 12 tem módulo maior do que o menos 11, por isso o sinal do 12 é positivo, o resultado é mais 1. 1 menos 10, se eu tenho 1 e tiro 10, o resultado é menos 9. Poderia fazer a subtração como uma adição também. 1 é igual a soma, 1 menos 10 é 1, mais o oposto de 10. O oposto de 10 é menos 10. 1 mais menos 10 é menos 9. E aí, acertaram? Portanto, a letra D é falsa, pessoal. Vamos lá agora conferir a letra E. Começando ali 2 menos, entre parênteses, menos 6, menos 2. Tem duas maneiras de se fazer. Eu poderia fazer a operação dentro do parênteses e depois fazer o oposto dela, 2 menos o resultado dessa operação. Ou eu também posso fazer assim, ó, pessoal. Vou eliminar os parênteses da seguinte maneira. O menos antes do parênteses indica o oposto. É só eu fazer o oposto de todas as operações e números que estão dentro do parênteses. Assim, repito o 2 que estava lá no início e faço o oposto de menos 6. Então vira mais 6. O oposto de menos 2 vira mais 2. Assim como no segundo parênteses ali tem um menos antes, o oposto de menos 10 vira mais 10. Já quando é o sinal de mais antes do parênteses, basta conservar os sinais, não faz o oposto não. Então mais menos 6 vai dar menos 6, mais 18 vai dar mais 18.
Então eu consigo eliminar os parênteses e reduzir as operações de adição e subtração. Agora basta resolver as operações. 2 mais 6 mais 2 mais 10 dá 20. Repete o menos 6 mais 18. 20 menos 6 dá 14. 14 mais 18 dá como resultado 32. Portanto, a letra E é verdadeira também. Vamos para mais um. Esse daqui, pessoal, vocês vão responder de bate-pronto aqui. Eu vou lendo as afirmações para vocês e vocês vão pensando aí na casa de vocês se é verdadeiro ou falso. E logo em seguida eu já vou corrigir, já vamos conferir se vocês acertaram. Beleza? Acompanhem lá comigo então. A soma de dois números negativos é sempre um número negativo? Será? O que vocês acham? Vamos imaginar então dois números negativos? Menos 4 e menos 2, por exemplo? Se eu somar esses dois números negativos, o resultado dá quanto? Dá menos 6. A soma de dois números negativos repete o sinal de negativo e soma o módulo dos números. 4 mais 2, 6. Portanto, qualquer número negativo que eu pegue, quando somo dois deles, o resultado é negativo. Sim, é verdadeira a letra A. Acertou se você disse verdadeiro. E a B? Será que a soma de um número positivo com um número negativo é sempre um número positivo? Notem a palavra sempre aí. Vamos imaginar aí dois números, um positivo e um negativo. Vamos ver que resultado que dá a operação desses números, a soma deles. Vou pegar um exemplo. 4 mais menos 2. O resultado, os números são de sinais diferentes, então eu diminuo o módulo deles, 4 menos 2, 2, e o resultado fica com o sinal do número maior, que é 4. Então, resultado positivo. Mas aí, pensa um pouco, será que sempre vai dar resultado positivo nessas situações? Ficou o resultado positivo porque era o mesmo sinal do número de maior módulo. Na soma de números com sinais diferentes, se o número de maior módulo for negativo, o sinal fica negativo, como nesse segundo exemplo, 4 mais menos 6 dá como resultado menos 2. Então a B não é verdadeira não, pessoal. Vamos lá para C. Agora a gente está falando de produto. Produto de um número positivo com um negativo. É sempre um número negativo, será? Como que a gente faz o produto de dois números? Vamos pegar um exemplo aí. Mais 3 vezes menos 2. O produto, vou multiplicar 3 por 2 dá 6. E quando os números têm sinais diferentes, o sinal é sempre negativo. Eu faço uma regrinha de sinais, mais com menos é menos na multiplicação. Sempre. Então a C é verdadeira. Vamos para D agora. A subtração de dois números negativos é sempre um número negativo. O que vocês acham? Acham que sim ou acham que não? É verdadeiro ou é falso? Pensa um pouquinho aí. Vou pegar um exemplo, a subtração com dois negativos, menos 3 e menos 2, vou subtrair os dois, menos 3 menos 2. A subtração pode ser resolvida transformando ela numa adição. Subtrair de um número é o mesmo que somar com o oposto desse número. Então, subtrair menos 2 é o mesmo que somar com o oposto de menos 2. O oposto de menos 2 é mais 2. Portanto, essa conta fica menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2... a gente já viu o caso anterior, né? Um número positivo e outro negativo, diminui eles, 3 menos 2 é 1, e fica o sinal do número de maior módulo. O sinal é negativo que fica, então é menos 1. Mas será que é sempre negativo? Não, né? Já devem ter percebido que se o número de maior módulo fosse positivo, por exemplo, nesse caso aqui, o resultado daria positivo. Menos 3 menos 5 é o mesmo que menos 3 mais 5, que dá como resultado 2 positivo. Então a D não é verdadeira não. E aí, a subtração de um número positivo com um número negativo é sempre um número positivo? Será? Vamos ver um exemplo, 3
e menos 2. Eu vou somar o positivo 3, vou subtrair o positivo 3 do negativo 2. Então, 3 menos menos 2. Isso é o mesmo que 3 mais 2, que é 5. E acreditem em mim, dá sempre um número positivo quando a gente subtrai o número positivo de um negativo, galera. Espero que tenham se saído bem, hein? Vamos para mais uma? No número 2A35B, as letras A e B são algarismos das unidades de milhar e das unidades simples, respectivamente. Quais são os possíveis valores de A e de B para que o número 2A35B seja divisível por 3 e por 4? Vocês vão ter que se lembrar dos critérios de divisibilidade, pessoal. Tentem aí resolver esse problema. Na sequência aqui tem uma dica para vocês, se vocês não souberem como começar, eu tenho uma dica na sequência de como começar. Tentem fazer sem a dica, se não conseguir, depois segue o vídeo para obter essa dica. E depois retorna ao vídeo ali para a gente conferir, tá certo? Dá um pause no vídeo lá e tenta fazer então. As dicas, vocês podem começar testando a divisibilidade por 4 primeiro. Quando que um número é divisível por 4? Quais números tem que estar nas unidades para ele ser divisível por 4? Depois verifiquem a divisibilidade por 3. Vocês podem relembrar esses critérios de divisibilidade na página 3 do livro do volume 2. Corrigindo então, pessoal, o nosso número 2A35B, eu quero descobrir quem são os possíveis valores de A e B para que esse número seja divisível por 3 e por 4. Vamos começar vendo o que precisa ter para ser divisível por 4. Um número para ser divisível por 4, independente do tamanho dele, ele tem que ter os dois últimos algarismos iguais a 0, 0, ou então formando um número divisível por 4. Então, independente do número ser grande, eu vou olhar só para os dois últimos algarismos dele para descobrir se ele é divisível por 4. No nosso número, os dois últimos algarismos são 5 e B. 5 dezenas e B unidades. No lugar de B, qual o número que pode estar ali que faça esse número ser divisível por 4? Por exemplo, se for o 0 dá 50. 50 não é divisível por 4. Se for o 1 também não dá. E se for o 2, 52 já é divisível por 4 sim. E aí o 3, o 4, o 5, testando os números, os algarismos de 0 a 9, nós temos duas opções que formam um número divisível por 4, o 2 e o 6. Então, independente do valor de A, o número ele vai ser divisível por 4 se o B for igual a 2 ou se ele for igual a 6. E agora vamos ver, para ele ser divisível por 3. O que um número precisa ter para ele ser divisível por 3, pessoal? Tem que a soma de todos os algarismos desse número ser divisível por 3 também. Então vamos analisar as situações, mas como B pode ser duas possibilidades, vamos analisar primeiro as possibilidades para B igual a 2 e depois para B igual a 6. Para B igual a 2, a soma dos algarismos do número, 2 mais A mais 3 mais 5 e mais 2, vai dar uma equação A mais 12. Eu vou pensar que número mais 12 vai dar um número divisível por 3. Por exemplo, se o A for 0, 0 mais 12 é 12. 12 é divisível por 3? É. Então o número é divisível por 3. E se for 1? 1 mais 12? 13. Não, 13 não é divisível por 3. O 1 não dá. Então, analisando os valores de A que podem formar ali um número divisível por 3, eu vou ter o 0, o 3, o 6 e o 9. Então tenho aí 4 opções
para a letra A. Isso se o B for o número 2. E se o B for 6? Aí a soma dos algarismos ali vai dar 16 mais o valor de A. E assim, que número que pode ser o A que somado com 16 dê um número divisível por 3? Se o A for 0, opa, daí dá 0 mais 16, não dá. Se for 1, dá 17, não dá. Se for 2, dá 18, 18 é divisível por 3 sim. Então, vendo as possibilidades para o valor de A quando o B é igual a 6, o A pode ser 2, 5 ou 8. Então, nós temos ali elencado todas as possibilidades de A e B para se formar um número que seja divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Vamos para mais uma? Próxima atividade lançada aí para vocês fazerem. Indique 2 números entre esses que estão representados abaixo que vão satisfazer as condições ali A, B, C e D. Na letra A, eu quero 2 números que o produto seja 6 positivo e a soma 5 negativo. Quais são esses 2? E na B, a soma é 2 positivo e o produto é menos 35. Quais são os 2 números? Na C, o produto é mais 35 e a soma é menos 2. E na D, a soma é mais 5 e o produto é menos 14. Dá um pause no vídeo. Corrigindo então, pessoal. Números cujo produto é mais 6 e a soma é menos 5. Das opções que nós temos é o número menos 2 e menos 3. Na B, a soma é mais 2 e o produto menos 35 é o 7 e o menos 5. Na C, o produto é 35 positivo e a soma é menos 2 é o menos 7 e o mais 5. E na D, a soma é mais 5 e o produto é menos 14. O resultado é menos, os números são menos 2 e mais 7. E aí, vocês chegaram nesses números? Conseguiram acertar? Vamos para mais um problema aí então, pessoal. Agora nós temos expressões numéricas com multiplicação, adição e subtração. Eu quero que vocês observem as 4 sentenças e me digam quais delas são verdadeiras. Vamos fazer as contas aí, ó, nada de ir no chute. Faça os cálculos e veja quais delas são verdadeiras. Vai lá, dá um pause, depois volta aqui para conferir. Vamos lá, corrigindo, começando pela sentença A, vamos ver se ela é verdadeira. 20 mais menos 50 vezes 2 menos 2 menos 18. Como vocês começaram essa conta, pessoal? Pela multiplicação? Pelos parênteses? Vamos lá, poderia ser das duas maneiras. Eu vou começar aqui, então, lembrando que a multiplicação se resolve antes das operações de adição e subtração, assim como quando eu tenho operações entre parênteses, eu também vou ter que dar prioridade para elas. Repito, 20, já fiz ali, menos 50 vezes 2 dá menos 100, 100 negativo. E aí, o parênteses ali, menos 2 menos 18, eu poderia fazer essa conta e depois fazer menos o resultado dela, ou como eu já falei no problema anterior, eu posso simplesmente fazer o oposto de menos 2, o oposto de 18, de menos 18, e aí fica mais 2 mais 18. Então agora nessa operação eu tenho só adições. Eu posso fazer na ordem que me convier. 20 menos 100 dá menos 80. 2 mais 18 dá 20. Menos 80 mais 20 deu menos 60. E o de vocês, chegaram no resultado menos 60? Bom, então essa alternativa A aí não é verdadeira, né? Já que ela está informando que daria menos 40. E nós vimos que não é menos 40, é menos 60. Vamos lá, vamos corrigir a B agora.
E aí, como que eu posso resolver essa B? Agora eu vou começar fazendo primeiro a operação do parênteses. Vamos lá, menos 25 vezes 10 menos 20 é menos 10. Repetir todo o resto da expressão. E agora eu tenho operações de adição e também de multiplicação. Lembrem lá, tem que fazer a multiplicação primeiro. Então eu vou fazer agora primeiro menos 25 vezes menos 10, que dá menos com menos fica mais, 25 vezes 10, 250. E menos 20 vezes menos 5 dá mais 100. Quando multiplica dois números negativos, o resultado é positivo. Repete o 5 e o resultado final deu 355. A B também está errada, povo. Vamos para C agora. 6 mais 3 menos 5 vezes 3 menos 4 vezes 3. Vou primeiro resolver a operação entre parênteses, fazendo 3 menos 5. 3 menos 5 dá como resultado o menos 2. E aí, repetir o resto da conta, e agora o que eu faço? Acertou se você respondeu, que as multiplicações são elas mesmas. Repete o 6 mais ali, menos 2 vezes 3, dá menos 6. Um número negativo vezes outro positivo dá negativo. E o menos 4 vezes 3, 12. Agora eu tenho 6 mais menos 6, menos 12, posso resolver na ordem. 6 mais menos 6 dá 0, 0 menos 12 dá como resultado menos 12. A sentença C é verdadeira. E a D, vamos ver? Menos 10, mais 5 vezes menos 3, mais 5. Menos 10 vai dar o oposto de menos 10, o oposto de menos 10 é mais 10. E posso começar pela multiplicação, ali 5 vezes menos 3, dá menos 15. E aí eu vou ter mais 10, mais menos 15, mais 5. Mais 10, mais menos 15, vai dar menos 5. Menos 5 mais 5 dá 0. E a D é certa, corretíssima. Galera, esses problemas eram uma forma de fazer uma revisão de conteúdos dos vídeos aí desde a semana 1 até a semana 4. Vocês devem ter notado que os conceitos que foram apresentados nesses vídeos eram necessários para resolver esses problemas aí. Nós ficamos por aqui e eu desejo a vocês uma excelente semana, pessoal, e até a próxima!